Circulam nas redes sociais duas notícias sobre colesterol. Isso já há bastante tempo. A primeira é que se diz que o colesterol não teria nenhuma relação com as doenças cardiovasculares. E a segunda notícia é um corolário da primeira, dizendo que não tem papel as estatinas, que são drogas para reduzir colesterol, que elas não têm nenhuma função. Será que isso é verdade? Eu sou Ricardo Pereira Silva, professor de cardiologia da Faculdade de Medicina da UFC e vou responder isso para você. O colesterol é uma das gorduras do sangue e sua presença no corpo humano é indispensável. O colesterol é responsável, por exemplo, pela formação da membrana da célula, é responsável pela formação de alguns hormônios. No entanto, excesso de colesterol é danoso. Isso já é demonstrado há muito tempo. Há muito tempo tem sido demonstrado que excesso de colesterol leva a doenças cardiovasculares e que o seu combate, a sua redução com drogas, principalmente as estatinas, que são as estatinas, que são as drogas mais utilizadas para a redução do colesterol, elas são bastante úteis, existindo uma imensa gama de confirmação de que elas reduzem as doenças cardiovasculares. Os estudos com as estatinas, eles compreendem uma população de mais de 1 milhão de pessoas, ou seja, cientificamente comprovado em mais de 1 milhão de pessoas pesquisadas, as estatinas reduzem o colesterol e reduzem a doença cardiovascular. Portanto, aquelas duas informações de que o aumento de colesterol não leva à doença cardiovascular e que as estatinas não têm função, não são verdadeiras. Elas são uma falácia tanto quanto dizer que a Terra é plana. E aí, quando é que nós vamos utilizar essa droga para reduzir colesterol? As estatinas. Então, você deve solicitar ao seu médico cardiologista ou ao seu clínico que utilize um aplicativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no qual ele vai conseguir estimar o seu risco cardiovascular. Para isso, ele vai colocar o seu sexo, a sua idade, o seu nível de pressão arterial, o fato de você tomar ou não remédio para pressão arterial, o fato de você fumar ou não, o valor do seu colesterol total e o valor do HDL. A partir disso, então, poderá se estimar o seu risco cardiovascular. Quanto mais alto o risco cardiovascular, mais baixo tem que se deixar o colesterol. Vale a pena lembrar que a fração de colesterol que nós utilizamos para determinar o risco cardiovascular é o LDL, do inglês Low Density Lipoprotein, é um receptor de baixa densidade, é uma lipoproteína de baixa densidade. O colesterol pode ser carreado pelas lipoproteínas de baixa densidade, que é o que está correlacionado à doença cardiovascular, e o colesterol pode ser carreado pelas lipoproteínas de alta densidade, que é o HDL, que é conhecido como o bom colesterol, que é protetor. Então, voltando aos níveis de LDL, se o indivíduo tem um risco cardiovascular baixo, a meta é deixar esse LDL abaixo de 130. Se o risco cardiovascular é moderado, a meta é deixar o LDL abaixo de 100. Se o risco cardiovascular é alto, a meta é deixar o LDL abaixo de 70. E se o risco cardiovascular é muito alto, como no caso dos indivíduos que já tiveram alguma doença arterial, quer seja coronariana, quer seja cerebrovascular, uma trombose, um derrame, um AVC, uma doença da aorta, então a meta é deixar o LDL abaixo de 50 mg por decilitro. Metas tão rigorosas assim não são fáceis de conseguir. Então, muitas vezes, além da estatina, que é utilizada por via oral, se utiliza também uma droga chamada inibidor da PCSK9, que é administrada por injeção subcutânea. Então, já é um modo de administração menos confortável do que a administração por via oral. Então, esse tipo de medicação, que é bem mais cara do que a estatina, só deve ser utilizado
em associação com estatina, quando se não consegue atingir o nível de LDL adequado. A respeito desse tipo de medicação, nós, no Hospital Universitário Walter Cantigo, no Serviço de Cardiologia, participamos de estudos multicêntricos mundiais testando uma dessas drogas.